Sabe aquela sensação de estar rodando, rodando, rodando e não saindo do lugar? E aí você quer grandes coisas para sua vida, você quer prosperar, você quer ser feliz e tal, mas parece que sempre um cacete te puxa para trás? Pois é, senta aqui, amiga. Bem aqui, ó. Bora conversar, que eu tenho uma coisa para te contar que vai fazer você repensar toda a sua vida, te falo, viu? Te falo, esse vídeo é do meu coração para o seu. Então senta aqui, bora conversar, pega a sua água e bora pro vídeo. Coisa linda da minha vida, sou Tati Moraes, psicóloga e mentora de mulheres que querem protagonizar suas vidas, mas eu também sou sua amiga. E aí, pelo fato da gente já ter um relacionamento aqui, tem certos assuntos que eu sei que são necessários para o seu desenvolvimento. E esse que a gente vai conversar agora é um que eu vejo como que tem influência na vida de algumas mulheres e eu sei o quanto que isso é importante, tá? Por quê? Quando a gente fala de tá rodando, 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 não saído do lugar, a gente fala de um ciclo que tá se repetindo. E aí, quando eu falo pra você que eu quero grandes coisas, mas eu não tô conseguindo me direcionar pra elas, é muito mais sobre como que eu estou vivendo a minha vida hoje e como que eu quero viver a minha vida daqui pra frente. Porque às vezes existe uma utopia muito grande na nossa cabeça de achar que o futuro é algo muito distante. Só que o futuro ele pode estar muito mais perto do que você pode imaginar aí na sua cabeça. Só que existe uma coisa chamada coerência. Coerência, você sabe o que é coerência, né? Coerência cognitiva, que é o fato de eu estar. Coerência é o alinhamento entre coisas, né? Eu estou sendo coerente, estou alinhada com alguma coisa. Cognitiva é isso aqui, ó, é pensamento, é estrutura, é visão, é mentalidade, tá? Então, a coerência cognitiva ela é um alinhamento perfeito entre crenças, pensamentos, sentimentos e comportamentos. E aí, quando você diz assim, Tati, roda, roda, roda e não saio do lugar, será que eu não estou sendo coerente com aquilo que eu penso sobre mim? Porque se eu sair do lugar, eu vou me transformar em uma pessoa que eu não me reconheço, eu vou ter responsabilidades que eu acho que eu não consigo lidar, e isso me paralisa? Porque quando as coisas estão indo bem, quando eu sei que eu quero grandes coisas e às vezes as coisas estão indo bem, mas eu dou um passo para trás. Isso eu já ouvi uma aluna falar, né? Tá, quando tá tudo indo bem, parece que eu dou um passo para trás. Só que esse passo para trás é uma escolha que ela faz, só que ela não estava consciente dessa escolha que ela estava fazendo. Estava sendo uma escolha completamente inconsciente, mas ela fazia exatamente essa escolha inconsciente para sair do caminho que antes ela tinha traçado achando que ia melhorar, mas aí a coerência fazia ela piorar nesse caminho, tá? Então, por que eu falei que é um vídeo que vai fazer você repensar toda a sua vida, né? Porque o nosso comportamento, ele serve às nossas crenças. Imagina um garçom servindo você num restaurante. É a mesma coisa que acontece quando a gente tem crenças e precisa ser coerente com elas, né? A gente precisa estar sempre servindo essas crenças. E aí, quando você quer alguma coisa, mas você age o contrário daquilo que você está fazendo, você está sendo coerente com as suas crenças. Às vezes você está tentando ser fiel a esse ambiente que você está, porque você cresceu acreditando e pensando essas coisas, vendo essas coisas, então você precisa ser fiel a esse ambiente. E isso, de certa forma, vai modelando a sua vida e o seu futuro. Isso, de certa forma, vai modelando os seus comportamentos. E aí você vai caminhando cada vez mais para reforçar essa autoimagem negativa e caminhando cada vez menos para reforçar uma autoimagem positiva. Aí aqui a gente tem, amor, um problema maior do mundo, porque isso é o ciclo repetido. E esse ciclo repetido se forma, na verdade, essa autossabotagem. Então, se você quer emagrecer, já tem 50 anos e não consegue, qual o ciclo que você está repetindo? O não conseguir diz o que sobre você? O não alcançar significa o que sobre você? E às vezes você inconscientemente está sendo fiel a esse ambiente que você está inserido aqui. Isso aconteceu muito claro com uma aluna minha, do protagonismo, que a gente estava conversando certa vez, ela eliminou uma quantidade de peso significativa. Inclusive, ela sabe que eu estou falando dela. Um beijo, minha linda, que eu sei que você assiste os vídeos daqui. E aí, quando a gente foi falar da dificuldade que ela tinha antes de emagrecer, a gente chegou a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão bem interessante, que foi sobre o ambiente dela. Ela cresceu com mulheres muito fortes, né, mulheres muito independentes e tal, mulheres, assim, protagonistas em relação a essa questão da carreira, mas nada protagonista em relação ao cuidado pessoal. Então a cabecinha dela entendeu que cuidado pessoal era futilidade, era perda de tempo, e aí ao longo dos anos ela acabou engordando muito, enfim, e aí hoje com já adulta, né, tomando mais as rédeas da vida dela, ela entendeu que ela pode ser uma excelente profissional, mas ela também pode ser uma grande gostosa e se cuidar muito bem,
tá? Então, assim, existe essa questão da gente repetir esses ciclos para ser coerente. Então, no caso, ela estava sendo coerente com a imagem que ela tinha desse ambiente familiar, né? Então, é todo mundo igual, as pessoas não valorizam isso, logo eu também não valorizo. E ela seguia repetindo esse ciclo, tá? Quantas outras coisas você já deixou de fazer? Começou e não terminou, deu um passo para trás e cinco, ou deu um passo para frente e 5 para trás, porque você precisava honrar essa imagem que você tem de si mesma. Porque a coerência, ela vem, de certa maneira, infelizmente, às vezes, para melhorar, mas em grande maioria dos casos, para piorar a nossa vida. E quantas vezes eu já vi pessoas que estavam melhorando de vida, tomam uma decisão inconsciente e a vida piora. Porque é normal para ela estar nesse estado tenso, nesse estado triste, nesse estado agoniado, assoberbado, né? Nesse estado assim, aflito. Então, é interessante que você comece a observar as escolhas que você tem feito, elas melhoram ou pioram a minha vida? Porque se eu estou vivendo em paz, mas eu vou lá, caço uma briga, caço um problema, aceito alguma responsabilidade que não é minha, talvez você esteja sendo coerente. Inclusive, esses dias eu tava com uma paciente, a gente teve um insight super interessante sobre a jornada dela, né? Existe um processo dentro do trabalho dela que ela pode fazer e resolver facilmente questões que deixam ela muito ansiosa, muito estressada. O nível de estresse dela é altíssimo dentro desse trabalho que ela está fazendo. E aí, o que a gente entendeu? Que muitas vezes ela não resolve dessa forma porque o ideal de performance dela, o ideal de rendimento de boa profissional, tá naquela profissional que cansa, que se desgasta. E se ela resolve as coisas muito fácil, parece que ela não está fazendo um bom trabalho em alguns casos. E aí ela sempre vai dificultar o processo de resolução de alguns conflitos, justamente para se colocar nesse lugar ansioso. Ela está sendo coerente com as crenças dela, tá? E a gente faz isso o tempo inteiro, a gente faz isso com a nossa carreira, a gente faz isso com os nossos relacionamentos, a gente faz isso com a nossa vida. Por isso que é hora de você começar a repensar aquilo que você está fazendo, como você está fazendo. Será que eu estou tentando repetir sempre as mesmas coisas? Tati, como que eu quebro isso? Coerência a gente só quebra com conhecimento. Quais são os pensamentos que você tem que te colocam nesse lugar? Quais são as decisões? Quais foram as outras vezes, né, que você já fez? A gente precisa estar muito atento em relação a esses pensamentos, esses sentimentos e vigiar de uma forma muito ativa a forma como você se comporta. Então, eu já tive casos, por exemplo, de paciente, eu não quero engravidar, mas não se preserva, não toma medicação, não bota um DIU. Como que você não quer engravidar se você não se previne dessa forma? Então, tipo, da boca pra fora eu não quero, mas o meu comportamento está me comunicando outra coisa. Eu digo que eu quero paz, mas eu tô aceitando confusão. Eu digo que eu quero emagrecer, mas eu tô comendo igual uma capivara esfomeada. Eu digo que eu quero ser disciplinada, mas na hora de escolher entre ficar rolando feed e ler um livro, eu escolho rolar feed. Aí depois que eu termino de rolar esse feed, eu fico me sentindo culpada porque rolei a porra do feed. Tu tá entendendo como que é? E aí esse é um sistema que retroalimenta a forma como você se sente o tempo inteiro. E aí você se sente uma fracassada, você se sente indisciplinada. Aí chega aquelas pessoas pra mim, Tati, eu não consigo fazer tal coisa. Amor, você consegue. Você não tá colocando a intenção suficiente. Só que o que faz a gente colocar a intenção suficiente é o fato de eu entender o que eu estou alimentando com esse comportamento. Eu estou alimentando uma ideia protagonista ou uma ideia vitimista? Ou um comportamento de songamonga? O que é que eu tô alimentando aqui na minha cabeça agora, tá? E aí eu sempre explico isso para as minhas alunas e pacientes, porque o processo de coerência, ele tá a todo momento. Eu só faço escolhas que estão coerentes com a vida que eu quero ter. E essa vida, às vezes, é uma vida ruim. Se você aprendeu, se você teve um lar caótico, relacionamentos caóticos, amor, às vezes você vai se inclinar para aquilo que te prejudica. Por isso que a gente não pode se deixar levar em nenhum momento pelo piloto automático. De jeito nenhum. Você precisa tomar conta e tomar cuidado com todo momento do piloto automático, porque você escorregou, você vai cair nesse processo de coerência de novo. Aí é importante a gente ter objetivos muito bem traçados. Quem é essa pessoa que eu quero me tornar? Eu tô agindo como uma protagonista agora ou eu tô agindo como uma vítima? Sabe? Então você vai olhar para a visão dessa pessoa que você quer ser. Olhando para essa visão, isso aqui precisa estar aqui agora. Se eu quero ser mais disciplinada, então eu quero ser mais disciplinada em que comportamento? É atividade física, é leitura, é eu conseguir fazer minha escrita matinal, fazer minhas coisas ali?
então eu vou fazer independente de qualquer coisa. Porque eu tenho o poder de escolher entre ficar perdendo tempo no celular ou ler um livro. Agora, se eu acho que eu não tenho poder sobre isso, a gente precisa resolver, porque você tem. Você só não tá forte o suficiente para tomar pegar essa rédea e ser firme em relação àquilo que você precisa fazer. Porque você vai precisar ser coerente. O não fazer está sendo coerente com alguma coisa lá da sua mente, da sua história, do seu passado. O fazer não. Tá? E aí a gente precisa ter cuidado com as escolhas que gradativamente pioram a nossa vida. Escolhas de relacionamento, de amizade, de coisas. Às vezes a gente reproduz esses padrões em pequenas coisas, sabe? Pequenas coisinhas, principalmente em relacionamento. A gente vai atraindo aquelas pessoas que a gente tá em paz, aí atrai a pessoa caótica. Aí a gente tá em paz e aí toma uma decisão que não tem nada a ver com o caminho que a gente queria e a vida dá uma... Menina, é cada coisa que essa mente faz a gente fazer por conta desses filtros, que se você não conhece a sua mentalidade, você escorrega facilmente. Por isso que é importante você pensar a seguinte coisa, quero que você anote isso aí agora. O que eu estou fazendo está alinhado com aquilo que eu quero para minha vida? Seja para o seu corpo, para a sua cabeça, para a sua carreira, está ou não está alinhado? Ok? Aqui abaixo da descrição desse vídeo tem um guia gratuito do Adelson Gamonga para você, tá? Tem o grupo de membros que a gente tem vídeos exclusivos lá. Também tem uma aceleração, a aceleração tá incrível, que eu entreguei o método mapa lá para você protagonizar a sua vida ainda esse ano, acelerar resultados ainda aqui em 2026, porque sim é possível, combinado? E tá tudo aqui na descrição. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve no canal, compartilha com alguma amiga que você ama e deixa seu like. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.